E aí, amor, o que a gente vai fazer hoje? Hoje vamos transplantar finalmente nossas rosas do deserto, nossos bebês, para vasos maiores. Elas já estão bem crescidinhas aqui nos vasinhos pequenininhos. Hoje a gente está em construir um espacinho novo para elas. Vamos cuidar das bichinhas. E aí agora temos um lugar para gravar agora novo, né? Improvisado. Viemos aqui para sombra porque ninguém aguenta, tá muito quente. Nossa, aqui tá fazendo um sol bem quente mesmo. Tá. Deve estar uns 35, 36 graus mais ou menos. 35 na sombra que eu tava olhando antes, o termômetrozinho. Tá terrível. terrível. Será que o pessoal que tá assistindo também tá passando por esse calor aí? Alguns lugares tá, né? É. Eu acho que alguns lugares deve. É verdade. Porque tem boa parte do Brasil tá assim, né? Acho que só bem a região sul ali, bem a parte sul que não, mas e lá estão sofrendo com excesso de chuva, né? Mas a gente tá aqui mesmo assim trabalhando na horta com esse calor. Sim. E hoje é dia de transplantar as rosinhas do deserto. Isso aí. Olha só. Cada uma tá de um jeito, né? Essas aqui eu plantei de semente. Nossa, só tá até pro lado assim. Eu plantei de semente elas, comprei as sementes na internet, de umas que são duplas e cada uma de uma cor diferente, todas coloridas. Olha só, eu plantei elas juntas, uma tá bem pequenininha aqui, ó, menor que as outras. Vamos dar uma casinha nova para elas. E quais os materiais que você separou para transplantar elas? Então, vasinhos, tô reaproveitando uns vasinhos que a gente já tinha. Eu, na verdade, até tenho umas cuias, assim, um pouco maiorzinhas, que eu tinha pensado, né? Ah, vou pegar e passar elas logo uma cuia maior, daí demora pra eu ter que transplantar de novo. Mas eu fui pesquisar porque eu não entendo. É a primeira vez que eu tô plantando. E aí eu vi que não, que a gente não pode mudar pra um vaso muito maior. Tem que ser um vaso, assim, só um pouquinho maior do que elas estão. Porque senão fica muito substrato no vaso e pouca raiz, digamos assim. E aí esse substrato ele vai reter mais umidade, então vai ter muita umidade para ela não gosta de umidade, então por isso não pode ser um vaso muito maior do que o que ela tá. Então aqui a gente tá, digamos assim, dobrando o tamanho talvez, né? Mas sem ser muito maior. E aí também fiz mais furos embaixo dele para deixar bem furadinho. E tô colocando no fundo essa manta de bidim, que é pro substrato que a gente vai preparar não sair fora, né? Fica assim, ó. Vasinho no fundo. E aí agora a gente vai pôr substrato. E para preparar o substrato, então eu vou usar carvão moído, carvão martelado, no caso, dei umas marteladas no carvão para diminuir de tamanho. Aqui eu tenho a casca de arroz carbonizada, que também é bem bom, porque ela ajuda a deixar o substrato mais soltinho, mais levinho, né? E vou colocar também 2 tipos de substrato que são para rosa do deserto. Eu comprei eles, eu não sei se dá para ver, mas ó, vocês vão ver que esse daqui, ó, ele é bem mais grosseiro, assim, maior, sabe? Os pedacinhos. Enquanto esse aqui, ó, é bem soltinho, menorzinho. Então eu vou misturar os dois, porque esses maiores também vão ajudar a ficar um pouco mais aerado, né? Não compactar tanto a terra. E adubo. Precisamos de adubo e vou usar os mesmos que eu uso na horta, que é calcário, dolomítico, e porque ela também precisa de cálcio, né? E aqui eu guardo o termofosfato, que é um adubo bem completo, tem de tudo nele, é adubo orgânico, enfim, é o que a gente usa na horta, mas é o que nós temos à mão, então vamos usar aqui também. Eu digo, por ser orgânico, a gente não precisaria estar colocando um adubo orgânico na planta ornamental, né? A gente não vai consumir nem nada. Mas, como é o que a gente já tem, fica mais prático. Vou colocar um desse mais grosseiro para 2 do mais fininho, porque eu já tenho o carvão também, que é grande, né? Carvão tô colocando porque eu estudei lá, eu vi alguns vídeos, inclusive no YouTube, que falam que ele é bom, que a rosa do deserto responde bem a gente colocando carvão nela, então... Uma coisa que a gente tá aprendendo agora é mexer com plantas ornamentais, né? Verdade. E a gente mexe bastante com hortaliças, frutíferas, agora as ornamentais é coisa nova pra nós. Sim, a gente não... enfim, você tem que focar em alguma coisa, né? Que senão você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas como agora tá muito quente, a gente não tá se animando de plantar coisas novas na horta, só aquelas que a gente vê que tá resistindo ao calor.
Então a gente começa a sobrar tempo para fazer outras coisas. Então... Agora que a Vivi tá de férias, a gente tem tempo agora para trabalhar mais na horta, né? Isso aí. Fazer esses projetinhos novos, mexer com plantas novas. Se o tempo ajudar, né, e a gente conseguir fazer várias coisinhas aí, os projetos são muitos, né? A gente tem muita coisa que quer fazer, mas vamos ver o quanto que a gente consegue fazer. A gente trabalha aqui nas plantas, tem uma gatinha nossa que tá ali só deitada de boa. Eu sei que tem um pessoal aqui no canal aqui que gosta de ver nossos gatinhos em ação, né? É. E aí, uma hora ou outra eles aparecem, né? Esse daqui é a Meli, tá deitadinha ali. Mas como o sol tá bem quente, ela tá só descansando ali. Sim. Tá sem força pra caçar os bichinhos. É impressionante, esses horários mais quentes do dia, assim, eles ficam desmaiados. Agora é hora de temperar o nosso substrato. Para quem tem receio de usar adubo em quantia muito maior do que seria o recomendado, você tem que pensar que é como se tu estivesse temperando uma comida. Você vai colocar, a adubação é sempre só um pouquinho. E o termofosfato é a mesma coisa, a gente vai jogar um pouquinho dele aqui por cima. Vou colocar no fundinho e depois a gente coloca aquela lá em cima e vê se precisa completar um pouco mais. E tem que ir trocando os vasinhos aos poucos, em questão de tamanho? É, né? daí daqui, sei lá, vamos ver quanto tempo elas levam pra crescer, né? Mas digamos, daqui uns 6 meses a gente faz uma nova troca, daí pega um vasinho um pouquinho maior e assim vai indo. Vai trocando aos poucos, né? Até chegar o vaso grande. Isso, até chegar, acho que no tamanho que a gente quer, daí se a gente manter sempre o mesmo tamanho de vaso, daí ela para de crescer, né? Daí ela não cresce mais. Uhum. Porque senão ela pode virar uma árvore, né? Essa daí tá com um tronquinho bem grossinho também. Bem grossinho, ó. Ela só cresceu um pouquinho de lado, assim. Tá um pouco tortinha e ela começou a corrigir aqui o talo central. E essa tem vários galinhos saindo dela. Ó, já tá com as raizinhas aparecendo aqui, ó. Tá enraizando já. Aham. Tá enraizando. E cresceu até erva de Santa Luzia, né? Nos vasinhos aqui. Sim, cresceu bastante. Aí, ó, pessoal. É que quando eu montei a terra para plantar elas, eu não usei o substrato comprado, eu usei tipo a terra do jardim. A terra, na verdade, dos canteiros, né? Daí junto eu tinha semente da... E tem muita gente que acha que essa plantinha aqui é mato, né? Só que a gente fez um vídeo recentemente no canal mostrando que ela também dá para fazer chá e ela tem muitos benefícios. Sim, é um antioxidante muito, muito bom. Também antialérgico, bem interessante o potencial Sim, dela. A gente vai deixar no card final aí pro pessoal que quiser assistir sobre a erva de Santa Luzia. Isso, quem não tiver visto ainda. Tem umas receitinhas lá. Olha, essa aqui já tava passada da hora, tava com a raiz pra fora do vaso aqui, coitada. Sofridinha. Ficaram bonitinhas. Agora limpinhas, vasinhos novos. Agora vamos levar ela lá pra onde elas vão ficar e vamos regar também. Mas antes, vamos lá mostrar pro pessoal a nossa estrutura para as rosas do deserto, né? Ah, é verdade. Vamos mostrar que sem elas em cima fica mais fácil mostrar. Isso aí, pessoal, essa aqui é a nova estruturinha que fizemos hoje. Isso aí. De madeira. A gente aproveitou ripas que a gente já tinha. Algumas a gente já tinha usado, outras já estavam aqui, mas ainda eram novas. E também os restinhos de caibro, enfim, que foi sobrando de tudo que a gente já foi fazendo por aí, a gente estava guardando. Ainda tem mais um tanto, tem mais uns projetos que a gente quer fazer. Mas daí aqui a gente consegue ir colocando elas. 3 andarzinhos. Vai ficar não só rosa do deserto aqui, a gente vai colocar suculentas Isso. também. Esse é para rosa do deserto e suculentas. Já tem um monte de suculentas ali atrás que precisa mudar e dar uma ajeitada nas coitadinhas.
Então a gente vai aproveitar para fazer isso. Aí como é que ficou, pessoal? Nossa estruturinha de rosa do deserto. Isso. E agora os andares de cima, daí a gente vai colocar as suculentas. Que rosa do deserto é só essas que a gente tem. Suculentas tem um pouco mais, daí tem que transplantar elas também, mas isso não vai ser hoje. Porque hoje a gente tem outra coisa especial para fazer, né? Sim, e aí tem um spoiler até aqui, ó, do lado aqui, não sei se vocês perceberam. Já mostrando aí o que a gente comprou de planta nova. Isso. Nós, como a gente tinha pedido 1 ou 2 vídeos atrás, quando a gente fez o arco, né? Indicações de plantas trepadeiras que possam ficar no solão aí, que vão aguentar o verãozão. Aí vocês indicaram várias plantas. De longe, a que teve mais votação foi a Amor Agarradinho. Sim, verdade. Então a gente escolheu ela. E a gente escolheu também uma 7 léguas, mas essa a gente vai plantar em outro lugar depois. Aham. A gente achou ela bem bonita quando foi na floricultura, Sim. né? Ela estava bem grandinha. Eles têm uma lá assim do lado de fora que tava com flor, coisa mais linda. Então a gente vai plantar essa aqui num outro local, mas a que vai plantar ali no arco vai ser essa aqui, ó. Amor Agarradinha. Amor Agarradinha. Deixa eu ver se eu pego ela daqui, se ela já não se agarrou toda aqui. Essa que a gente comprou é da flor branca, né? Isso, essa aqui é uma flor branca e a gente encomendou já lá uma que é a flor rosa também. Que a gente quer plantar uma de cada lado do arco, porque eles disseram que dá pra deixar as duas plantas, como é do mesmo tipo, elas vão se entender bem. E aí a gente vai acabar tendo flores de 2 cores ali no arco, acho que vai ficar bem bonito. Vamos fazer o teste. Isso aí, plantar nossa Amor Agarradinho branca. Só que antes da gente poder plantar, nós temos que consertar já o nosso arco aqui, que ele acabou soltando a tela desse lado. Quando a gente fez, a gente tava com um pouco grampo da grampeadora, tava terminando. Aí a gente não colocou grampo suficiente, então aqueles que ficou deu muita pressão, né? Nosso gato também subiu em cima para ajudar. E aí a gente vai ter que reforçar e colocar os grampos desse lado de novo. Vamos plantar nesse espacinho aqui, que já tem até umas flores também, né? Sim, tem umas zinhas aqui que tá secando agora a semente. E essa daqui ainda tá abrindo o botão, ó. E essa daqui é uma flor que minha avó me deu as mudas quando eu fui em Brasília. É. E já tá crescendo bem. Tá. Já. Essa aí pegou. Eu só não lembro o nome dessa daí. Mas... Eu também não sei. Mas ela é bem bonitinha, dá umas florzinhas, não sei se é alaranjada ou amarela, né? Que você trouxe uma muda de cada cor, mas só uma delas pegou. Acho que essa daí é meio laranjada por vermelha. Ela faz tipo uma moitinha assim, e depois ela até cresce mais com o tempo. Agora ela tá com bastante folha nova, acho que vai dar certo. Vamos plantar ela bem aqui do ladinho dela. Sim. Que vai ficar colado aqui pra seca. Vamos colocar aqui, porque essa terra aqui, ó, é bem dura. Quando um cansa, o outro ajuda. Isso aí, porque essa terra vermelha tá... Na verdade não é só terra vermelha, né? Tem bastante pedrisco no meio. Então ela fica super compactada. É bem difícil furar. Vou colocar um calcário. E eu também trouxe um pouco desse substrato que a gente usou na rosa do deserto. Porque como a intenção dele é deixar o solo mais soltinho, eu acho que aqui ele vai ajudar também. Vou colocar um pouco no fundo e depois nas laterais eu vou colocando mais. Também vou colocar o termofosfato, deixar ela bem adubadinha. Agora vamos dar uma ajudinha para elas começar a se entrelaçar e crescer aqui. Ela vai se agarrando sozinha, eu acho. A gente só faz o começo. E olha o tamanho que ela já tá
Tá bem grandona. É, uma mudinha já grandinha. A gente foi entrelaçando ela aqui um pouquinho. Mas é ela que vai ter que largar as gavinhas novas, né? Ela é cheia dessas gavinhas. Tipo o chuchu, assim, também, que se enlaça sozinho. Então, vamos ver. Eu tava falando pro Bruno, tomara que essa próxima semana aí não dê vento forte, que aqui também tem esse problema. É uma região que tem muito vento. Sim, e vamos entrar uns dias de chuva também, que olhamos a previsão do tempo, né? Sim. E aí vai ajudar ela a se enraizar bem. É, por isso que a gente tava querendo mudar antes das chuvas pra ela poder se fixar bem, né? Que aí um clima um pouco mais ameno vai ajudar ela nesse momento. Agora vamos regar a bichinha. E olha só, o tempo fechou, o céu tá bem escuro, parece que já essa noite vai chover. Mas mesmo assim, vamos ter que regar as plantas. Sim, porque a gente acabou de transplantar, né? Então tem que regar ela e também a gente não tem certeza que vai chover, né? Mas mesmo que tivesse, quando a gente acabou de mudar, é bom molhar logo na sequência. E outra coisa que nós precisamos fazer hoje, antes que vire para chuvarada e talvez a gente não consiga trabalhar na horta nos próximos dias, é tirar fora alguns dos nossos pés de abobrinha. Esses aqui, ó, eles pegaram alguma doença, que eu ainda não sei o que é, ele tá com fungos também. Mas eu não sei o que é que tá fazendo as folhas dele ficarem assim, olha aqui as folhas novas como é que estão ficando. E eu já plantei novas abobrinhas de semente ali no canteiro, e elas estão começando a crescer, eu não quero que se for uma doença viral, né? Se um bichinho, uma Maria Fedida, uma vaquinha, perfura essa daqui e vai perfura outra, ela pode transmitir doença, né? Então, essas plantas que estão mais feias eu vou tirar para evitar essa contaminação. Espero que esteja em tempo de fazer isso, né? É, e também no ano passado a gente tentou plantar abobrinha e não deu muito certo, né? Sim. Foi nessa época também, né? Na primavera. Foi. Só que ano passado eram ácaros que atacaram. Esse ano não parece ser ácaro, mas não consegui saber o que é. Aqui, ó, as Maria Fedida aqui, ó. A gente sai matando as bichinhas. Tem muitas. Tem. Ah, dá um pouco de desânimo, né? Porque a gente tentou já várias vezes plantar abobrinha e não deu certo. E como a gente não usa, tipo, inseticida químico, né? Uhum. E aí a gente fica difícil de combater essas pragas que aparecem aí. É, ontem mesmo eu apliquei nas plantas que a gente tá cultivando, né? Eu apliquei óleo de nim nelas. Então, tem uma até ali que eu ia tirar também, mas aí eu vi na hora que eu tava aplicando que ela tava meio forte, assim, erguida, uma planta mais robusta. Então eu passei bem óleo de nim nela, vamos ver se resolve. Essa eu vou deixar ainda. Aqui eu ainda vou tirar essa daqui. E aqui eu resolvi tentar deixar, eu vou observar mais uns dias. Se não melhorar, eu vou tirar também. Essa daqui, ó. Porque ela tá bem mais forte, tá com as folhas em pé, só que as folhas novas também vieram todas desse jeito. Então vou também ver se vindo folha nova melhora. Mas eu tô achando difícil, tô achando que isso é uma doença viral mesmo. É, se não melhorar, infelizmente a gente tem que arrancar, né? Tem que... Tá cheio de zinho ali atrás, ó. Tava olhando aqui. Sim, as zinhas são a coisa mais linda, né? Cheio de zinho ali. E os tagetes também, esses aqui, esse ano a gente plantou os tagetes altos, né? Ano passado a gente tinha o anão. Esse ano a gente plantou os altos, estão bem bonitos, olha ali, ó, a borboleta nele. Elas adoram. Nós estamos tirando porque, olha só, nossas abobrinhas novas já estão vindo aqui, ó. Esse aqui é um dos pezinhos novos que eu semeei. Semeei direto no canteiro dessa vez. Vamos ver se vai dar certo. A luz do dia tá indo embora. A bateria da câmera também tá acabando, que o Bruno acabou de ver. Sim. Então a gente vai ficando por aqui. Vamos aguardar vocês aqui no nosso próximo encontro, né? Esse foi o nosso dia de trabalho. A gente quis compartilhar com vocês também. E apesar de ter sido um vídeo um pouco mais rápido, né, do costume dos vídeos que a gente tem aqui, mas o importante é que agrega algum valor, né? Atualizar como é que tá a horta e mostrar outros tipos de plantinha que a gente tá plantando. Isso, mostrar o que vai mudando por aqui também para vocês poderem acompanhar. É isso aí. E quem tiver sugestões, como a gente sempre fala, ó, pode ver, a gente segue o que vocês estão falando aí. Então, quem tiver dicas, sugestões, deixa